Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão me ouvindo bem? Amém? Glória a Deus. Está projetando na tela? Como que está? Não? Ao vivo, chuva é desse jeito mesmo. Deixa acontecer. Se você trouxe aí a sua Bíblia, e você pode abrir aí em Números capítulo 13. Se você trouxe o seu celular, você pode abrir aí em Números capítulo 13. E eu tenho certeza que o nome de Jesus vai ser glorificado. Amém? Agora, se você não trouxe um celular que tem uma Bíblia, eu vou te pedir, baixe uma Bíblia nesse celular em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Números capítulo 13, verso 1 vai dizer assim: E o Senhor falou a Moisés dizendo: Envia homens para que possam examinar a terra de Canaã, que eu darei aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarás um homem, sendo cada um governantes entre eles. Verso 17. E Moisés mandou espiar a terra de Canaã e lhes disse: sigam pelo caminho do sul, subam a montanha e vejam como é a terra, como é o povo que ali habita, se é forte, se é fraco, se são poucos, se são muitos, e como é a terra que habitam, se é boa, se é má, como são as cidades em que habitam, se tem fortalezas ou não. Capítulo 14. Isso aqui no capítulo 14 é depois que o povo chega, depois que eles chegam, ou depois que chega a avaliação dos espias que foram sondar a terra. E o verso 14 então eles dizem o seguinte: que toda a congregação ergueu a sua voz, clamou e chorou a noite toda. Amém? Amém ou não amém? Você crê que essa palavra é verdadeira? Então aplauda o Senhor. Nós temos um fundinho aí. Aleluia. Glória a Deus. Querido, você ouviu aqui que por causa de uma notícia, esse povo, os israelitas, eles choraram uma noite toda, por causa de apenas uma notícia. E o verso seguinte continua dizendo, o verso seguinte vai dizer aqui que toda a congregação, ela ergueu a sua voz, toda a congregação chorou. E o verso continua, por quê? Porque todos os filhos de Israel murmuraram contra Deus, murmuraram contra Moisés, murmuraram contra Arão. Se você não sabia, eu quero te falar, porque foi aqui que Deus perdeu a paciência de vez com o povo. Depois de muitas coisas, foi nesse momento que Deus perde a paciência. Deus disse para o povo: vocês não vão entrar mais na terra prometida, e acabou. Vocês não mais vão entrar nessa terra. E eu quero criar aqui, Igreja do Senhor, um contexto que faz muito sentido e que nós, muitas das vezes, não observamos, que de uma certa maneira nós somos, Pastor Júnior, muito fruto daquilo que declaramos com a nossa boca. Eu só quero criar um contexto com você. Somos fruto daquilo que declaramos, somos fruto daquilo que pensamos. A história aqui, Pastor Luiz, o começo da história do Egito era Deus empoderando um homem para libertar um povo que era escravo, um povo que era... A Bíblia vai dizer que Deus então levanta Moisés. Moisés liberta o povo. E esse trajeto de deserto até a terra prometida, que era para ser de 15, 16 dias, agora dura 40 anos. Só que aqui ainda é muito cedo, ainda é muito no início, quando Deus, Pastor Marcelo Melgarejo, já perdeu a paciência.
E a paciência que Deus perde tem um motivo. Pastor, qual o motivo? Murmuração. Qual o motivo? Apenas murmuração, pôr o Senhor à prova. O povo ainda é escravo. O povo ainda é o quê? Eles não viraram a chave. O povo está vivendo a liberdade, o povo está em liberdade, mas a mentalidade do povo ainda é de escravo. Eles estão livres, Thaís. Eles estão fora, Gui. Eles estão andando, eles estão caminhando na promessa, mas a mentalidade do povo ainda é de escravo. O povo aqui, pastora Kênia, já está no caminho da terra prometida, mas ainda está preso no passado. Ainda não perdeu o hábito da escravidão, ainda não perdeu o jeito de escravo, ainda não perdeu os traços de escravo. Então o trabalho de Deus aqui, meus irmãos, com esse povo, nesse tempo de deserto, é tirar o Egito de dentro deles e fazer com que eles virem a chave na mentalidade. Para quê, pastor? Para colocar Canaã dentro deles. Eles precisam apenas entender que eles precisam virar a chave, que eles não são mais escravos do Egito. Agora eles têm uma palavra. O que nós podemos ter certeza aqui, pastor Arinei, e certeza absoluta, certeza clara, é que Deus vai entregar a terra para aquele povo. O que nós temos a certeza é que Deus vai entregar a terra prometida. Agora, qual é o problema? O problema do povo é a mentalidade. Deus agora fala com Moisés. Moisés vai, envia os espias. Moisés vai, envia eles à terra. E você aqui, eu e você, vai ver, nós vamos ver aqui algumas coisas. Por quê? Porque quando Deus falou para Moisés enviá-los, e ele então envia, era para um propósito. Para quê? Nós lemos, é para ver, Miguel, se a terra era boa, se existia nessa terra fortalezas, como era o fruto, como era a terra. Era só isso, não era mais nada. Deus não estava dizendo para eles assim: veja se vocês vão conseguir entrar na terra. Não! Veja como é o lugar que vocês vão entrar. Essa era a palavra de Deus. A palavra do Senhor era: eu só quero que vocês vão e veja como é lá o lugar que vocês vão habitar, o lugar da promessa. O Senhor manda Moisés, Moisés obedece, mandou os espias, e 2 deles eram Josué e Calebe. 2 deles eram quem? O detalhe é que eles foram. Sabe, pastor Júnior, e a terra realmente era aquilo que a promessa havia dito. Uma terra que emanava leite, que emanava mel. Só tinha um problema, e um grande problema. Nessa terra, a pastora Shirley, moravam gigantes. Nessa terra tinha homens gigantes, homens fortes, grandes. Agora, o que eles veem é que os soldados eram numerosos, é que os soldados eram grandes, é que os soldados eram fortes, é que os soldados eram gigantes realmente. O que é isso, Su? Esse momento que eles falam, Dene, que os soldados eram grandes, que eram fortes, eles param de olhar para a promessa e começam a olhar para os empecilhos da promessa. É o que acontece no meio do povo de Deus. A palavra está liberada, a palavra está decretada, o Senhor já falou, pastor Agi, o Senhor já declarou, mas nós deparamos na frente de grandes homens, de soldados, na frente de uma batalha, na frente de uma guerra, e nós agora paramos e começamos a colocar empecilhos diante da promessa.
e nós esquecemos daquele que é fiel para cumprir as suas promessas. E nós não podemos esquecer desse. É nesse momento que os olhos deles perdem o foco. Eles já não estão mais olhando para o mel que a terra emana. Eles já não estão mais olhando para o leite que a terra emana. Os olhos deles estão nos soldados que moravam em cima da terra. Os olhos deles agora estão para a dificuldade. Só que, entendam, esse seria um problema não deles. Esse seria um problema do Senhor. Pergunte por quê? Porque foi o Senhor quem mandou Moisés enviá-los. Esse não seria um problema deles. Não é deles. Então, eles estão olhando somente para o problema. Eles não viram a chave. Não obedecem o que Deus havia dito. Não obedecem o que Deus havia falado. Não obedecem o que Deus havia decretado. E aqui, queridos, eu preciso, Dudu, fazer um adendo dentro dessa palavra. Por quê, pastor? Porque talvez nós somos um desses homens que tudo que olha vê problema. Talvez nós somos uma dessa que tudo que olha, há problema em tudo. Há problemas em todas as regiões. Não deles. Olha para mim aqui, querido. Então eles estão olhando somente para o problema. Eles não viram a chave e não entendem o que Deus havia declarado. E quando nós não entendemos, nós passamos a olhar somente para o problema. Tudo que coloca na frente dos olhos. Tudo que coloca na frente dos olhos. E a gente começa a olhar, a gente começa a esquecer do que Deus falou, a gente vê problema. Tudo que começa a gerar problema, a gente perde o foco. A gente perde a certeza da promessa. A gente perde a certeza do plano. E nós, por muitas das vezes, somos esse. Nós começamos a olhar que os inimigos são maiores do que os nossos, Senhor. E que o problema, muitas das vezes, são intransponíveis. E Deus não está perguntando se o problema é difícil. Ele só está dizendo, vira a chave. Ele só está dizendo, esqueça o que passou. Esqueça a mentalidade do Egito. Vira a chave. Olha para a terra. Por quê? Porque se eu prometi, eu vou te levar até lá. Se eu prometi, você tem que tirar a força do seu braço. Eu vou te levar até lá. Para de olhar para essa dificuldade. Dá uma olhada para a promessa. Por quê? Porque essa promessa que eu tenho para você. Essa promessa é o que eu separei para a sua vida. Essa promessa é que eu separei para a sua família. Essa promessa é o que eu separei para você crescer. Deus não está levantando consultores aqui para saber se ia dar certo ou não. Ele não está perguntando, vai lá e vê se vai dar certo. Não, Deus só falou para o povo, vai e olha. Pronto. O grande detalhe, e eu preciso falar nessa noite de Santa Ceia, é que a gente está olhando, sondando a terra, vendo a terra, analisando a terra, vivendo perto da terra, mas pondo empecilhos. Por quê? Porque nós estamos pondo o Senhor à prova. E a palavra é, Ele não está perguntando se vai dar certo. Ele já disse que vai dar certo. Ele já declarou que vai dar certo. Aonde que não está dando certo? Dentro de nós. Só que o povo agora não olha só a terra. O povo agora vai lá, olha. Os espias vai lá, olha. Os espias vão lá e vê. E agora eles chegam e todo o povo israelita, todo o povo de Israel, eles estão esperando, Moisés está esperando, Arão está esperando. Os 12 espias agora chegam, voltam. E aí, querido, eu fico todo mundo imaginando assim, o povo. E aí, conta para nós. E aí, fala mais. E aí, fala alguma coisa. E aí, meu Deus do céu, fala. Está todo mundo espantado. Nossa, porque eles trouxeram o fruto de lá, certo? Então está todo mundo espantado com aquilo ali. E está todo mundo, conta o que vocês viram. Fala como foi a experiência de vocês. Fala como foi a ida de vocês lá.
E agora os espias começam a dizer: bom, a terra emana leite e mel. A terra é boa. Nós não saímos, presbítero Adriel, do Egito à toa. A terra é top. Nós não saímos de lá por acaso. Nós não saímos de lá sem uma palavra. Irmãos, Deus tem uma promessa para você. Só que aí o grande problema é que talvez você está de um lado, de um irmão do lado, ou até mesmo dentro da sua casa, que não consegue virar a chave na vida dele. E quando você vê que a terra é boa realmente, que emana leite e mel de verdade, que a terra é boa, tem alguém que fala: mas você conta algo para sua família, às vezes, na verdade, dentro da sua casa, ou até mesmo aqui, Fabiano, para os seus amigos. Você conta algo, pastor Andros, que vai viver algo sobrenatural da parte de Deus, Dudu. E eles falam assim: sei não, hein? Eu conheço pessoas, eu conheço histórias de alguém que era igual você. Sei não, hein? Eu conheço pessoas que era sonhador igual você. Sei não se vai dar certo, hein? Nós chamamos isso de gente pessimista. Nós chamamos isso de gente que não consegue virar a chave. Nós chamamos isso de pessoas que olham para aquilo que Deus já prometeu e não consegue ver o sobrenatural. Irmãos, eu preciso falar uma coisa. É que às vezes nós somos essa gente de palavras negativas na nossa própria vida. Eu preciso falar isso porque muitas das vezes nós não acreditamos naquilo que nós já ouvimos, daquilo que já foi declarado, daquilo que já foi dito, daquilo que já foi profetizado, daquilo que já foi chorado por você, daquilo que a cruz já te prometeu. Nós somos os agentes, muitas das vezes, que duvidam dos nossos próprios objetivos. Por quê, pastor? Porque quem foi lá foi 12 espias. Qual era o objetivo? De quem que era? O objetivo era deles. Sabe? Quando o povo aqui, Geraldo, começa a ouvir essas histórias, não é uma história para motivar. Não é história aqui para motivar o povo. Não é uma história: ei, vamos embora, vamos para cima, nós vamos conseguir, vai dar tudo certo, a terra é boa, maravilhosa, nós temos uma palavra do Senhor, a gente vai entrar. Não, irmãos, não é. Os homens estão dizendo: esquece. Naquela terra tem gente grande, gigante. Lá o negócio é doidura, mano. Lá o negócio não é para nós. Sabe o que aconteceu, Johnny? Todo mundo murchou. Você já viu o Chaves? Como é? Todo mundo murchou, é claro. Por quê? Palavras negativas. Aí eu gosto muito, aí vem dois caras. Porque daí vem aqui, pastora Keila, Josué e Caleb. Josué e Caleb agora entram em ação. Irmãos, Caleb meteu o louco nesse negócio. Caleb agora mete o louco na hora e ele diz assim: esse povo está com a mente bloqueada. Não, esse povo está com a mente bloqueada. Estão dizendo que vai dar ruim. O Caleb entra e dá uma voadora. Por quê? Porque o povo está todo mundo murmurando. E o Caleb diz: ei, olha para cá. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. O Caleb mete o louco e fala: o problema de vocês é que vocês não lêem a Bíblia. Aí todo mundo pergunta por quê? Porque se o Senhor é por nós, ninguém pode ser contra nós. Não tem gigante nessa terra. Ninguém pode. O povo está murmurando. O Caleb meteu o doido. Olha para cá. Deus prometeu a terra para nós. Deus prometeu essa terra. Bora, levanta, vamos para cima. Não fique dormindo, querido. Não fique falando: ó céu, ó tempo, ó nuvem, ó não sei o que, a chuva, o sol, a lua. Hoje não dá, hoje não. Não! Faz como Caleb, mete o louco, entra voadora.
e fala: se Deus prometeu, eu vou conseguir. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir, vai dar certo, e acabou. Pastor, o que aconteceu com o Caleb que ele deu uma de doido? Ele virou a chave. Ele entendeu o que Deus tinha falado para ele. Ele entendeu a promessa, Márcio, de Deus. Ele entendeu que o dia que Deus levantou Moisés para libertar aquele povo, Ele deu uma palavra. E uma palavra dele muda a nossa história. Uma palavra dele muda tudo. Ele entendeu que quando Deus promete, Ele é fiel para cumprir. Mas o interessante, pastor Eliane, que aqui ainda entra o povo do mas. Mesmo vendo tudo isso, ainda entra o povo do mas. Porque o povo do mas tem que cuidar com essas motivação barata, hein? Tem que cuidar com esse povo que diz que tudo vai dar certo, hein? Tem que cuidar com esse povo que diz sempre vai dar tudo certo. A vida não é assim, não. Ei, querido, eu vou dar um conselho bíblico para você. Sai de perto, sufoca, expulsa essas pessoas da sua vida. Tira ela do seu convívio. Tira ela de dentro da sua casa. Põe ela para o lugar que Deus vai tratar com ela. Porque pessoas negativas vão te tirar da terra prometida. Pessoas negativas vão falar o seguinte: ah, será? É o gigante. Ei, não permita, pastor Luiz, que essas pessoas colhem na sua história só para atrapalhar o que Deus tem para você. Tem pessoas que colhem você igual aqueles carrapatinhos, sabe? Para aproveitar o que você tem. E quando você não tem nada para dar mais, ele já não vê mais nada em você. E está assim, ó. Está assim de gente. Então o que você vai fazer com isso? Expulsa as pessoas da sua vida. Sufoca isso. Se existe alguém perto de você, querido, dizendo que o plano de Deus é difícil demais de acontecer na sua vida, sabe o que você vai fazer? Começa a mandar ele para longe. Senão você vai começar a acreditar. E a mente cativa, a mente de escravo dele, vai aprisionar e escravizar você. Se você não sair de perto dessas pessoas que só murmuram, nada tá bom, nada dá certo, a igreja não sei o que, a igreja é longe, a igreja é perto, o culto tá chovendo, o culto não é, o culto tinha que ser terça, não quarta, o culto tinha que ser sábado, não domingo. Sai de perto desse povo. Não, mas tinha que tocar a guitarra assim, por que você não está tocando? Tinha que tocar o violão assim, por que você não está tocando? Sai de perto desse povo. É culto de ceia. Aleluia por isso. E a loucura de tudo isso, sabe qual é? É que o povo sentiu o impacto e acreditaram mesmo. O povo sente esse impacto, pastor Aire Luz. Mesmo Josué e Caleb dizendo. Aí, galera, esquece isso. Deus já falou que vai dar certo, a terra é nossa, gente. A gente vai entrar na terra. Por favor, levante a cabeça. Aqui mesmo Josué e Caleb dizendo isso, o povo acredita. E eu abro aqui um parênteses, ou aspas. Eles estavam aprisionados no passado. E a pergunta que eu faço para você aqui hoje, nessa noite de Santa Ceia: onde você está aprisionado? Que ainda não alcançou a sua terra prometida. Onde você está aprisionado? Relacionamento que não deu certo? As finanças que não estão legal como já teve? Os filhos que não estão bacana como um dia você sonhou? Falta de perdão? Falta de reconciliar uma aliança? A pergunta que eu faço: aquele povo estava aprisionado na mente. O Egito não tinha saído deles. A pergunta nessa noite de Santa Ceia: aonde você está aprisionado? No vício da pornografia? No vício do remédio? Aonde você está aprisionado? Eles estão murmurando aqui. Sabe, seu Dilson, aqui eles continuam murmurando. Por quê? Eles murmuram porque
Será que o Senhor nos trouxe até aqui para morrer nesse deserto? Que absurdo! Eles estão falando mal de Moisés, eles estão falando mal de Arão, eles estão falando mal do Senhor. E esse é o grande problema na vida de muitos irmãos. Não conseguem virar a chave e começam a fazer o que o povo no deserto estava fazendo. Falar do Senhor, falar de Arão, falar de Moisés, falar um do outro, expor a ferida. E é por isso que muitas das vezes a igreja do Senhor não tem entrado, João, na terra prometida. Agora, quem meteu o louco foi Caleb. Quem meteu o louco foi Caleb, certo? Mas quem mete o louco agora é o Senhor. É o nosso próprio Deus, pastores. Ele fala, é? Então vocês esqueceram que até agora eu mandei o maná. Vocês esqueceram que eu tirei vocês do Egito. Vocês esqueceram que vocês comiam alho de cebola. Ah, vocês esqueceram. Deus chama Moisés e fala, vem cá. Não vai entrar ninguém mais. Ah, Senhor. Mas se o Senhor não fizer, se o Senhor não deixar entrar, eles vão falar que o Senhor tirou o povo do Egito só para matar o povo do deserto. Ele falou, ei, não vai entrar nem você também. Acabou. Se eu fosse Moisés, que ele falou, Senhor, eu estou brincando. Deixa esse povo doido para lá, vamos só nós mesmo. Deixa esse povo maluco para lá, vamos. Não falei, foi nada, Deus. Estou de brincadeira, é caô puro. Hã? Sim ou não? Será que o Senhor trouxe realmente para matar esse povo? Mas já era tarde demais, meu querido. E Deus disse o seguinte: ó, só vai entrar 2 garotos, Josué e Caleb. Irmãos, presta atenção nisso, porque essa palavra pode mudar a sua história. Essa palavra que eu vou dizer agora, na vida, nós sempre vamos ter a opção de, mesmo vendo que todo mundo enxerga, ter expectativa e uma visão diferente dos demais. Mesmo vendo que todo mundo está vendo, você pode ter uma expectativa a mais. Você pode ver diferente. Você pode acreditar diferente. Eu estou vendo o gigante. Eu já estou vendo a terra prometida. Porque se Deus falou que eu vou chegar, eu vou chegar. Se Deus falou que eu vou conquistar, eu vou conquistar. Eu não quero nem saber do que tem lá em cima. Eu quero saber do que está no céu. É o que eu quero saber. É só o que eu preciso saber. Na vida, todos nós olhamos a mesma coisa. Toda visão ela é igual. Agora, a perspectiva sobre a visão muda de um para o outro. Todo mundo tem olho. Se nós olharmos aqui, até a cor da roupa é igualzinho. A não ser que tem uns daltônicos. Aí já vê o rosa meio laranjado e aquela coisa toda. Mas todos nós vemos a mesma coisa. Agora, a perspectiva do que vemos, isso pode ser diferente. Isso vai mudar diferente. Por quê, pastor? É porque um decidiu virar a chave e o outro não decidiu. Um decidiu virar, o outro não. Sabe de onde tem aquele que olha e diz: é impossível, você não vai conseguir. Mas tem o que tem a visão com fé e olha e diz: com Deus que eu sirvo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Com Deus que eu sirvo, você pode dizer que não vai dar certo. Eu sei quem me tirou do Egito. Eu sei quem manda o maná para mim. Alguns estudiosos dizem que o maná tinha o gosto daquilo que eu queria comer. Quero comer carne, gosto de carne. Quero comer frango, gosto de frango. Agora um sushi, gosto de sushi. Não tinha sushi, né? Mas o estudioso diz que o maná vinha do que eu queria. Só que o povo só sentia gosto de alho e cebola. Por quê? Porque estava aprisionado no Egito. A mente estava aprisionada. Eles não viraram a chave. Eles não conseguiram virar a chave. Tem gente que vai olhar para o problema, que ele vai dizer assim, não dá para resolver. Mas o que é interessante,
é que no meio desse monte de gente que olha para o problema e diz que não vai dar para resolver, Deus coloca um Josué e um Caleb na tua história que diz: dá sim. Dá sim, claro que dá. Deus prometeu. Vai acontecer. Em nome de Jesus. Vai acontecer. É por isso que eu falo com tanta certeza sobre essa casa. É por isso que eu falo com tanta convicção. Porque não foi nós que chegamos um dia aqui, olhamos uma placa, entramos para dentro e falamos: hoje vai ser uma igreja. Vamos fazer uma igreja aqui. Não. Foi algo que Deus revelou em sonhos. O nome, a missão, o propósito, a visão. E quando você chegou, você que está desde o início, nós éramos ali uma salinha. E o Senhor tem feito. É por isso que eu sei, porque Ele falou: vai. E eu só obedeci. Tem gigante? Tem. Eu não quero nem saber. Eu não faço parte desse povo maluco. Eu não estou nem aí para esse gigante. Eu quero ser como Davi, meu irmão. Eu vou pegar a pedra e meter a funda na cabeça dele. Por quê? Porque quem são os incircuncisos para vir contra quem tem aliança com Deus? Nós não derrubamos gigante porque não temos aliança. Nós não derrubamos gigante porque não temos a visão. Não derrubamos gigante porque não acreditamos na promessa. Um dia nós estamos aqui, um dia nós estamos no show da Madonna, no show do Leonardo, no show do Vagalume, sei lá do quê. Não temos aliança. Noite de Santa Ceia, glória a Deus, Pai. Nós vamos sair daqui avivados, porque nós temos certeza da terra prometida. Nós temos certeza que vamos romper, Pai. Aleluia. Aleluia. Deus prometeu, vai acontecer. Eu estou quase finalizando. Mas por fim, irmãos, só entra quem tem fé. Só vive quem acredita de verdade no Senhor. Por isso, eu vou ser bem sincero aqui com você. Eu sei que às vezes é difícil. E dói um pouco. Mas a gente é o nosso maior inimigo. O maior inimigo nosso está aqui, ó. A mentalidade. A gente não acredita em Deus, a gente não confia nele, a gente não entrega na mão dele, por mais que ele fale: não, eu entrego. Aí você toma de volta, porque não está acontecendo no seu tempo. Aí você pensa que você é super-homem. Eu sei que a gente coloca a culpa aqui em terceiros. A gente coloca a culpa, mas a gente é o nosso principal inimigo. Por quê? Porque parece que mora dentro da gente um negativismo, um pessimismo. Parece que está encroado em nós algo que não vai dar certo mesmo, não. Não vai dar certo, não. Mas é aí que mora o negócio, sabe? É aí que está o negócio. A gente sempre esquece do todo. A gente sempre esquece daquilo que Deus já fez. A gente sempre esquece de onde nós saímos. A gente sempre esquece. Se você olhar para trás, você vai olhar para trás e falar: Deus foi generoso. Eu vi umas fotinhas rodando aí no Instagram, que de vez em quando eu dou uma olhadinha no Instagram quando eu tenho um tempo. Tem umas fotinhas rodando aí, tipo assim: Deus foi generoso, hein? Olha você no passado e olha você hoje. Misericórdia, Jeová. Deus foi muito bom. Mas nós, muitas das vezes, não sabemos, esquecemos de tudo isso. Se eu olhar para mim, eu vou saber de onde eu saí, cara. Se eu olhar para a minha história, eu vou falar: cara, olha, meu Deus do céu, o Senhor é bom demais comigo. Se cada um de nós fizermos uma retrospectiva, olha de onde você saiu, o que você tinha, quem era você, de onde você veio. Você tinha tudo para dar errado, mas Deus foi lá e falou: eu vou te colocar na terra prometida. Você tinha tudo para dar errado na sua vida, mas Deus foi lá e falou assim: ei, se eu falei, vai dar certo. E veja onde você está. A gente só reclama do trabalho. Aí eu quero dizer, querido, tem muita gente querendo a sua vaga. Tem muita gente querendo estar lá. Agradeça, mesmo que você está falando assim: Deus, mesmo que seja de passagem, rapidão, não estou feliz aqui, mas já quero te agradecer, me põe em outro lugar. Mas agradece. Nós mesmos que contamos a nossa história negativa para entristecer o nosso próprio espírito, Ju. Somos nós que criamos as barreiras visuais. Somos nós que criamos essas barreiras visuais para não viver o plano de Deus. Somos nós que envenenamos a nossa alma
com palavras que entristecem o Espírito Santo. Somos nós. Tem alguém me entendendo? Que colocamos empecilhos. Somos nós que colocamos empecilho naquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Somos nós que, ao invés de olhar para o lado bom das coisas, sempre estamos revirando para ver se encontramos alguma coisa negativa para contar. Vai que alguém tem dó de mim. Vai que alguém me acha como coitadinho. Vai que... A gente fica com medo até dos outros pedir alguma coisa para a gente. A gente quer ser pobre, né? Eu não tenho nada. Com medo de alguém pedir alguma coisa para você. Não! Eu vou para a terra prometida e eu não vou repartir com você, meu irmão. É melhor você falar isso do que você... Né? Tem gente que faz atestado de pobreza para casar, gente. Se tiver alguém que fez isso aqui, você me procura, nós temos que quebrar isso. Você tem que cancelar isso no mundo espiritual, em nome de Jesus. Porque senão não rompe na sua vida, nada vai para frente. Tem muitas pessoas disso. E por muitas das vezes deixamos de viver as coisas extraordinárias. Deixamos de viver o sobrenatural de Deus. Quando nos colocamos o pessimismo, quando aqueles que creem colocam, nós começamos a abrir um horizonte de fé. Nós podemos ir além da história incrível sobre a nossa vida. Sabe por quê? Porque nada nem ninguém consegue parar o nosso viver quando nós confiamos no Senhor. Sabe, tá, se nós confiarmos nele, e eu vou te dar um conselho, querido. Todas as vezes que os seus olhos físicos te tornarem mais fortes do que os olhos espirituais, alguma coisa você precisa fazer. Alguma coisa você precisa estar. Por quê? Porque a nossa carne sempre vai querer gritar mais do que o nosso espírito. Sempre vai querer gritar. Agora, se o nosso espírito ele vencer a batalha, se o nosso espírito conseguir alcançar, enxergar além do que os nossos olhos carnais, vem, a briga está ganha dentro de nós, e nós precisamos ganhar. A carne vai dizer, não dá certo, e o Espírito vai dizer, vai dar certo sim, em nome de Jesus. A carne vai dizer, você não vai conseguir, o Espírito vai dizer, vai conseguir sim. Crê na palavra, crê na promessa, porque se a gente não crê, a gente vai viver uma vida cíclica, repetitiva, no meio do deserto, ao lado da terra prometida, olhando para a terra prometida, mas morando no deserto. Se a gente não se atentar para tirar a mente, para girar a chave, para virar a chave, a gente vai estar morando no deserto, do lado da terra prometida, e não conseguindo entrar na terra prometida. Por quê? Porque a mente está de escravo. A mente está de escravo. Lembra da promessa? Só lembra dessa promessa. Olha para a terra prometida. Só diga, Jesus, eu creio na palavra. Mesmo todo mundo dizendo que vai dar errado, vai dar certo. Eu creio na palavra. Mesmo que todo mundo está dizendo que é problema, isso é problema deles. O Senhor disse que a terra prometida é minha, eu vou entrar. Eu vou tomar posse. Será que você pode aplaudir o nome de Jesus, querido?